Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje o nosso programa Acerto de Contas, nós estamos trazendo duas personalidades, um historiador e uma professora. Está do meu lado esquerdo aqui e do lado direito do Rebouça a professora Rafaela Sinésio, professora de História, pedagoga, especialista em Gestão e Educação Infantil, coordenadora do Grupo de Estudos de Maracanaú, História, Ética e Conservadorismo, presidente do diretório APEC em Maracanaú. Boa noite, Rafaela. Prazer em recebê-la aqui. E também estamos recebendo esta personalidade que fala muito sobre história, religião, política, o cover do Lobão, meu amigo Edilson Machado. Que nós vamos discutir com o Edilson aqui hoje um pouquinho dessa questão. Além da história em geral, essa questão do fascismo, comunismo, que parece que é uma onda que aumenta, não é isso, Adilson? Boa noite, obrigado por nos atender o nosso convite aqui do Acerto de Contas. Boa noite, muito feliz aqui, estar aqui mais uma vez, agradecendo a Deus e a professora Rafaela que me indicou para cá. E ela falou muito bem de você. E eu falo muito bem dela. Essa também. História do Lobão, não sabe? Se você não conta aqui, não. Foi o Lobão. Posso contar aqui para vocês. Depois você conta essa história do Lobão, o pessoal tá curioso. Rebouça, meu brother, como é que tá? Tudo em paz? Semana como é que foi? Tudo em paz, graças a Vendeu Deus, muito lá no Felipe do Camarões essa Semana Santa. Eu passei lá no Felipe do Camarões, tinha que pegar senha lá. Como é que foi? Foi lotado lá, viu? O restaurante lá. Mas a comida é boa, né? Camarão, caranguejo, lagosta lá. Temos também a carne lá, muito bom. É o Felipe do Camarões, para quem não sabe, você passou o posto de combustível aqui, chegando no Beach Park, antes da rotatória tem um posto de combustível. Você passou, é um restaurante bem coladinho ali do lado, é do nosso parceiro aqui e no outro amigo, o Dr. Rebouça. Mas Rebouça, mais uma semana, mais assunto polêmico. Com certeza. O Brasil, ele é uma fonte que jorra polêmica diariamente, né? Nós estamos aí em processo de ebulição, né, com a aproximação da campanha eleitoral de 2022, aonde um ex-presidiário, né, um criminoso condenado por 9 juízes e 3 instâncias, ele agora quer voltar à presidência da República. Só no Brasil que uma coisa dessa é cogitável. Eu lembro aqui, até para introduzir aqui, que a Hillary Clinton, a esposa do Bill Clinton, uma mulher muito bem formada, uma mulher de um conhecimento ímpar, uma mulher que tinha experiência, né, como primeira-dama, 8 anos nos Estados Unidos e como ministra de outro presidente por mais 4 anos. E essa mulher era uma forte concorrente à Casa Branca, nos Estados Unidos, a Casa Branca. Primeira mulher que seria presidente dos Estados Unidos, né? E o que foi que tirou ela da corrida presidencial dentro do partido dela, as prévias do partido, né? Foi porque ela usou um e-mail pessoal dela para enviar um e-mail profissional, um conteúdo profissional em um endereço de e-mail pessoal. Foi o suficiente para ela ter questionado a sua hombridade, né? E ter o seu nome expurgado das prévias do partido dela. Aqui no Brasil nós temos um criminoso condenado por 9 juízes em 3 instâncias, que teve o processo anulado, ele não foi inocentado, o processo anulado por questões técnicas processuais, e aí eu não vou entrar nesse mérito dessas questões técnicas processuais, porque realmente eu sempre avisei que o Moro conduzia muito mal o processo, e isso seria um prejuízo. Eu me lembro que um amigo meu me ligou porque eu falei para ele, no início da Lava Jato, digo, olha, o STF vai desmanchar todas as condenações. Ele, por quê? Porque o Moro conduz o processo de uma forma totalmente ilegal e inconstitucional, infelizmente. Que aí você pega um bandido, quanto mais, como o Luiz Inácio Lula da Silva, e você tem a possibilidade de um processo anulado por questões técnicas, né? E é só no Brasil, mesmo que o processo tenha sido anulado, ele foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias, né? Juízes, desembargadores e ministros
Em 3 instâncias condenaram esse homem. E ele hoje está aí concorrendo à presidência do Brasil. É um absurdo. Eu fico assim, eu falo, às vezes eu paro assim, fico pensando nas coisas. O que acontece no nosso país, você como historiador pode dizer isso, parece uma piada de mau gosto. Porque aí o cara de pau mentiroso, quanto mais, que quer pregar uma verdade, onde a mentira está estampada na cara dele. Tudo que ele diz é mentira. É impressionante. Tudo que ele diz é mentira. É só vocês... Eu, esses dias, estava vendo um vídeo do senador, eu até devo ter mandado para você, das terras onde a Friboi tem mais boi no nosso país, é o Amapá, se não me engano. Diz que o filho do Lula é quase dono do estado todo. E não acontece nada. Olha, só pegando E aí bem esse isso aí. senador diz o seguinte, que 90 dias antes da Dilma sair do poder, liberou 30 bilhões de reais para a Friboi. Baseado em quê? Eu não estou dizendo que não pode, mas tem que ter uma investigação baseada em quê? E se pagou, né? E para que esse benefício para um único quê? grupo? Para uma empresa. 30 bilhões na história do BNDES, nunca existiu isso. E nós sabemos que o filho do Lula trabalhava num jardim zoológico. Hoje dando banho a elefante. Agora, como é que vocês, povo da minha terra, povo do Brasil, pode acreditar numa pessoa dessa? Num canalha desse? Eu não quero discutir aqui. Outra coisa, hein? Vou fazer uma defesa aqui. O cidadão, ele pode responder um processo, ele pode ser preso, cumprir a pena e voltar a Sim, ter uma... após cumprir a sua pena. A ter uma vida normal, tá? Mas o Lula nem sequer cumpriu a pena dele, continua um mentiroso quanto mais, é só vocês olharem. O nosso, me parece que nosso povo é um povo sem cérebro, sem história, não pesquisa. Foi o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o professor Edilson. Eu sou do PC do B. Então me fala, quem criou o PC do B? Não sei. Mas o PC do B, ele defende o quê? Não, também não sei. Mas você é do PC do B por quê? Também não sei. Então, quer dizer, eu sempre falo aqui, eu estava conversando com o professor Edilson Machado aqui, vocês acompanharam, eu não defendo partido nenhum. Eu não defendo sigla nenhuma, eu defendo a história. Então, vocês têm que olhar a história desses candidatos malignos que nós temos. Renan Calheiro, pelo amor de Deus, está no governo ainda. Tem pedófilo. Pedófilo que a Patrícia Saboia narra na entrevista. Procura a entrevista da Veja. Coloca no Google. Patrícia Saboia, CPI da pedofilia, Veja. E lê a reportagem da Patrícia Saboia na Veja, ela dizendo que é um dos... que ela chegou com um grande indício de pedofilia e que está no Senado hoje, né? E que ele ficou fora do indiciamento, do inquérito, que é o CPI, o inquérito. O Calheiros aí? Não é o Calheiros, não. Ele ficou fora do indiciamento por um voto. Quem é? Por um voto. Omar Aziz. É mesmo, eu não sabia não. A Patrícia Saboia que conta isso. Coloque aí no Google. Patrícia Saboia, pedofilia, CPI da pedofilia, Veja, que aí você lê a reportagem e vê o que ela fala. Quanto ao que o senhor estava falando aí, doutor? Edilson, eu quero aproveitar que nós fizemos esses comentários, eu quero aproveitar e quero que você traga engatada nessa nossa, depois desse comentário que nós fizemos, quero saber a sua opinião, e que você faça e tente nos explicar ao público em casa como surgiu esse partido comunista, esse partido anarquista, essa coisa toda na nossa história, a história da humanidade, né? Porque não é só como é que funciona esse engajamento do Foro de São Paulo, né? Dos comunistas brasileiros com os comunistas da América do Sul e do mundo. O comunismo ele funciona hoje como se fosse uma célula maligna que sofresse mutações. Sofreu várias mutações e vai sofrendo mutações para se adaptar às circunstâncias. Tá entendendo? Vocês terem uma ideia, a primeira pessoa, pouca gente sabe isso, que falou do comunismo, definiu o comunismo bem antes de Karl Marx, foi um sujeito chamado Restif de La Bretonne. Como é o nome? Restif de La Bretonne. Ele era escritor revolucionário francês, na época da Revolução Francesa. E escritor que escrevia livros bem sacanas, alguns sacanas. São sacanas?
Então foi ele que Livros definiu. pornográficos. Pornográfico. O nazismo, o fascismo e o comunismo têm uma mãe. A mãe é a Revolução Francesa. É quem? Revolução Francesa. Iniciou lá, né? Que usava um jargão bonito, de efeito, que a esquerda é craque nisso, iguaté, liberté, fraternité, Exato. igualdade, liberdade e fraternidade, que na verdade eles assassinavam padres da Igreja Católica por serem padres. Estripavam com as tripas para fora do abdômen, por serem padres. O motivo era esse. A guilhotina foi popularizada na Revolução Francesa. Foi inventada ali, né? Para matar quem? Os opositores. Não eram criminosos, eram opositores. Porque é assim que a esquerda trabalha, não é isso, professor? Exatamente. A guilhotina da igualdade, né? Foi uma revolução fomentada pelos iluministas, pelos maçons, principalmente a franco-maçonaria, que eu desconfio que foi a franco-maçonaria que foi a principal autora, a mentora e a que dirigiu a Revolução Francesa. Porque, eu botei um dos meus vídeos, nenhuma revolução até hoje se fez e se fará somente com o povo. Sempre tem uma casta de intelectual. O povo só não faz revolução. A Revolução Francesa, o povo não fez. Sempre é exercida pelo efeito manada. Exato. Alguém tem os exerceu, intelectuais. É como todo mundo sabe aqui a história do PT. Me corrija, professor, se eu estiver errado. O PT não foi criado pelo Lula. O PT foi criado por pensadores, Exato. dentre os quais alguns não tão conhecidos e outros mais conhecidos, como o ex-ministro da Casa Civil. O próprio Paulo né? Freire. O próprio Paulo Freire, o ex-ministro da Casa Civil, que foi preso também. O Zé Disseu, José Genuíno, o cearense, também um grande pensante, um grande pensador, aliás, um grande mente pensante, um grande pensador. Criaram o PT, mas eles não tinham aquele timbre de proletário, né, que eles queriam, de trabalhador. E aí eles acharam no Nove Dedos alguém que falava bem, Presidente do sindicato. presidente de sindicato que falava bem, Uma origem pobre. né, origem pobre, e que ali representaria o proletariado, mas por trás era sempre essas figuras. No entanto, isso criaram. ficou provado no projeto na Lava Jato, ficou provado que foi preso a quadrilha com mais de bilhões na conta. Exatamente, que são Zé Dirceu. Que são os comandantes, né? Os mandantes. E aí vai, né? Aquela galera toda lá que fazia parte da cúpula do PT, né? E aí estão querendo voltar no nosso país. Agora, curioso, aí já você volta aí, vai pensando aí que tu vai falar, porque assunto aqui, para isso aí nós temos aí umas 10 horas, né? Mas, Rafaela, boa noite, minha querida. Boa Prazer noite. em tê-la aqui novamente. Rafaela, como é que anda as crianças? A Rafaela, deixa eu dizer para vocês aí em casa, a Rafaela é professora, educadora de bebês. Isso, Não é isso? bebês, crianças pequenas. E o projeto que você preside, qual é lá em Maracá? É um grupo de estudo que é História, Ética e Conservadorismo. A gente estuda só literatura conservadora, porque eu cheguei no momento, Marciele, que, como o Edilson falou aqui, o comunismo tomou de conta, as ideias do socialismo tomaram de conta da educação. E eu, como professora, vi a necessidade de formar esse grupo e trazer as ideias conservadoras para o meu campo de trabalho. Haja vista que eu não tenho essa oportunidade, que toda a literatura da faculdade que é disponibilizada aos alunos é só voltada ao viés de esquerda. Marxista. Marxista total. É até estranho a gente entrevistar professores que são contra o marxismo. Difícil. Eu acho que é raro achar, né? Na verdade, Marcelo, eu estava até vendo essa semana uma palestra de um professor sobre isso, ele dizendo, olha, eu não sou o único. Tem muitos professores de direita, só que amedrontados, só que sem coragem de soltar a voz, porque são agredidos, inclusive, fisicamente, dentro das faculdades, quando se declaram de direita. E aí esse professor, dizendo que ele tinha pouca produção acadêmica, literária. Por quê? Porque as universidades barravam os livros dele, que eram de pensamento de direita. Mas ele tem vasta produção literária feita de forma privada, né? Com dinheiro do próprio bolso, com outras entidades, mas fora da universidade. Ou seja, a nossa universidade está totalmente contaminada. Não é à toa que eles criaram aí, né, essas fake news literalmente mentirosas, né, com o que saiu agora do Ministério da Educação, que fazia um grande trabalho
conseguiram achar aí uma história de 2 pastores aí que teriam pedido uma propina. Meu amigo, vamos cascaviar o Ministério da Educação. Qual deles, desde a história do início do Brasil, que não teve alguém pedindo propina? Agora, colocar um homem sério como aquele, um ministro sério como aquele, um homem de vida ilibada, um senhor já de idade, de conduta ilibada, que não tem nada contra a história dele, e querer ligar ele a isso só para atingir o presidente Bolsonaro e o seu governo, isso é de uma covardia extrema. É o que a Revolução Francesa fazia lá na França, no Iguaté Liberté Fraternité, que era o quê? Matar quem pensa diferente deles. É o que eles estão fazendo aqui. Isso aí que o Rebouças está falando, eu vou dar até o caso da Ana Campanholo, que é uma professora de História de Santa Catarina, deputada estadual, que teve o seu mestrado, o seu trabalho de mestrado reprovado na faculdade, e hoje ela é autora de 2 livros, né, de 2 best-sellers, que ela é especialista em um movimento feminista, né? Aqui no Ceará, nós temos pessoas igual ao Edilson, com conteúdo de qualidade, né, disponível na internet, mas que não é divulgado. Eu creio que você não conhecia nem o Rebouças, né? Temos o professor Hamilton, tem esse grupo de estudo. Então, assim, Marcelo, aos pouquinhos, a gente vai trazendo tantos professores, né? Tem colegas meus, como o Rebouças falou, tem medo de aparecer, né? Eu, como professora de educação infantil, eu viro vitrine, tem gente que joga flores, tem outros que jogam pedras, mas o que é que me dá coragem? São os pais. Os pais das crianças pequenas são conservadores, mas eles não sabem que são. O que foi que me fez sair do ensino médio? Foi quando eu vi na minha frente a ideologia de gênero. Uma aluna que ela dizia que era um menino, ela usava cueca, roupa de menino, a família apoiava e tinha um nome social, que eu tinha que chamá-la pelo nome né, social. Gente, aquilo ali para mim me afetou como pessoa. Então, com certeza. Gente, eu resolvi sair do ensino médio e ir para a educação infantil, que hoje é o que me faz feliz trabalhar com as crianças, que são inocentes, certo? O marxismo na educação infantil, ele existe de maneira bem sutil. Isso é criminoso. Mas vocês já notaram uma coisa? Eu vou fazer um comentário aqui para vocês. Obviamente vocês vão concordar, porque eu sei que vocês têm uma massa pensante, né? Aqui, a massa pensa. Eu estava comentando com o meu colega Rebouças, antes de vocês chegarem no estúdio. Hoje nós temos aí a mídia, a internet, né? Hoje o mundo está globalizado por isso. Mas quem tem 20, 30, 40 milhões de seguidores? O Edilson que deveria ter? Não. Quem mostra a bunda, certo? Quem grava a música, abaixadinha, raspa no chão, certo? Tá aí, prova disso, a Anitta foi pra onde mesmo? Que ela foi, que ganhou lá não sei o que lá. Na verdade, aquilo é falacioso, não, né? mas é como se fosse a primeira do Spotify. Então, mas agora, qual conteúdo Zero. educativo, Zero. Um conteúdo histórico, além de zero, Marcelo, é a bunda dela? me permita aqui trazer um dado. Eu não tô falando mal da Anitta, não. Eu só tô querendo fazer uma comparação. Ela rebola a bunda onde ela quiser. Porque tem muito imbecil que tem 20 milhões, não sei, de seguidores. E não tem conteúdo nenhum, pô. Tem não. Mas, Marcelo, me permite trazer aqui uma informação importante. A sociedade tá ficando podre, cara. Mas me permite trazer aqui uma informação importante para o nosso telespectador, para ele aprender a não acreditar em tudo que vê na mídia. Essa história da Anitta está estourada internacionalmente é mentira, tá? Já foi comprovado que os seguidores dela usaram aí um algoritmo da internet para fazer o Spotify replicar a música dela e dizer que ela está no topo. E isso, ainda que ela estivesse no topo verdadeiramente, isso não tem nada a ver com o que faz sucesso lá fora. Sim, Quer que eu diga quem é o grupo que faz sucesso lá fora brasileiro? E que aqui no Brasil pouco se fala dele, e lá fora, o que é faz sucesso lá fora? Show lotado. Quem? Sepultura. É um grupo de rock brasileiro chamado Sepultura. Antigo esse grupo, da década de 90. Porque também não tem conteúdo nenhum. Esse grupo, mas entenda, o que eu estou querendo falar é de fazer sucesso. Ele faz sucesso lá fora. São shows lotados. É ele e outro grupo que agora é tão desconhecido que eu não lembro nem o nome. É esses rap, aqueles Snock, como é que é o nome dele? Snoop Dogg. Snoop Dogg, fumando maconha, dando a maconha pro policial fumar do lado.
um puta de um baseado, parece um charuto cubano número 5, dando pro... Eu não tenho nada contra não, se o cara quiser fumar. Eu tenho tudo contra, destrói famílias, mas tá bom, destrói a assim, sociedade. o adulto faz o que Pra quer mim tem que da voltar tua a ser vida. criminalizado Mas assim, o uso de drogas, incentivando da o quê? maconha. Incentivando a criançada. Mas isso aí já tem na educação infantil. O quê? Esse tipo de música aí tem professoras que colocam para as crianças. Então, A professora, eu estive conversando com ela, existe já dentro, olha, a professora ensina crianças de 2 anos de idade, né? Turma de 20 alunos, e já existe ingerência da Secretaria de Educação do Estado do Ceará lá dentro, introduzindo sutilmente ideologia de gênero para crianças de 2 anos de idade, não é isso, professora? Inclusive, foi alvo de denúncia, né? Esse material de formação, que seria para nós, professores, nós não chegamos a ter, mas o material de formação, ele continha até uma questão de masturbação e utilizava-se a imagem da ministra Damares de maneira pejorativa, né? Outra coisa, assim, que é muito evidente... Masturbação para crianças de 2 anos de idade. Isso. Aí eles dizem que é educação sexual. Bem, e mesmo se fosse complicado trabalhar educação sexual com crianças Isso é bebês de pedofilia, 2 cara. anos, gente. Isso é pedofilia. Como é que a pessoa... Gente, é um absurdo. A Marta Suplicy em São Paulo. Tem que rir pra- Olha, tem que rir pra não a chorar. Marta Suplicy em São Paulo faz muitos anos isso já. A Marta Suplicy em São Paulo teve um curso pago pela Prefeitura de São Paulo para professoras, como uma professora que cuida de crianças nessa faixa etária de 2, 3, 4 anos, aonde foi ensinado nesse curso que professores deveriam masturbar os alunos de 2, 3, 4, 5 anos para desenvolver a sua libido. E isso foi denunciado pela então Damares Alves, que nunca nem sonhava em ser ministra e que nunca ninguém sabia nem quem ela era direito fora do público evangélico. E ela já denunciava isso em palestras. Isso há 10 anos. Na década de 90, né? E o Paulo Freire estava junto com a Marta Suplicy, inclusive usando o discurso falacioso, que era para diminuir a gravidez na adolescência, que a gente sabe que isso não funciona, porque a quantidade de adolescente aí, eu digo contrário, isso por mim, você na vai- creche. Isso nunca E funcionou. ao contrário, creche que eu você vai trabalho. estimular. Vai questão- estimular. não, é o Sexualidade. contrário, vai estimular. E outra coisa, então, você vê como se misturam as coisas. A esquerda é craque nisso. É claro que isso. Essa questão de. Nós temos como seres humanos a questão da necessidade de sexual. Né? É uma questão lógica. Inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. Né? Lógica na minha cabeça. Mas isso não significa que eu tenho que estimulá-la. Numa criança. Numa idade. No bebê, numa criança. 2 anos de idade, que não tem a maior. E pior, no Brasil, eu até falei sobre isso. Um dia desse e estourou aí no TikTok esse videozinho curto onde eu dizia o seguinte: no Brasil, olha aí a hipocrisia. No Brasil, por que não tem mais programa infantil? Por que não tem mais programa estilo Xuxa, estilo Angélica, estilo programa infantis que tinha no Brasil todo? Porque veio uma legislação proibindo comercial direcionado ao público infantil, infanto-juvenil. E o que é que mantém um programa de TV? Comercial. E aí acabou os programas infantis, aqui não vou entrar no mérito da qualidade dos programas infantis, porque tinha programas bons, ou como um Sítio do Pica-Pau Amarelo, Muito bom. né? Como outros bons, tinham outros péssimos, como o da Xuxa. Inclusive, nesta semana a gente está comemorando o aniversário de Monteiro Lobato. Né? Nessa semana a gente Grande escritor brasileiro. Isso. E aí o que é que acontece? No Monteiro Brasil Lobato. hoje é proibido. Por quê? Porque diz o seguinte, a motivação. Porque a criança, ela não tem como se autodeterminar dentro daquele entendimento. E seria uma violência contra ela, um comercial direcionado à criança. Mas aí vem o SUS e diz o seguinte: uma criança pode decidir mudar de sexo e o SUS vai fazer a cirurgia. Se uma criança não tem condições de se determinar no seu entendimento com um comercial de um brinquedo, e ela vai ter de decidir: não sou menino não, eu sou menina. Não sou menina não, eu sou menino. Como um aluno da professora, uma aluna da professora que queria ser homem e colocava cueca e roupa masculina. Através de imposição. Tá vendo a hipocrisia? Tá vendo o absurdo? Né? Através de imposição. A ela criança, ela se via como menino. E a família aceitava isso, era tolerante, né, com essa situação. E veja que isso não vem, nasceu assim, mentira. Não, eu acho- não nasceu. não, eu isso acho- aí é imposição eu acho de que pensamentos eu acho que A a mídia tolerância. também, esquerdistas, da a mídia mídia, também. o bombardeamento. Eu acho que a tolerância tem que ter. Hoje é Veja moda. bem,
aquilo que você imagina que você é um problema seu. Uma criança não tem essa imaginação, Calma, Marcelo. Eu não estou dizendo uma criança, estou dizendo Mas não uma estou falando pessoa que criança tem uma aqui. formação já intelectual para entender. Porém, você vive numa sociedade. Ao seu redor tem uma sociedade que tem princípios diferentes do teu. Isso tem que ser respeitado. Não é só o que você quer. Tá me entendendo? É porque você disse que é um homem agora, e aí é uma mulher e vai entrar no banheiro masculino, ou vice-versa. Exatamente. Aí, por causa dessa questão e dessa tolerância que você fala, que nós estamos aonde nós chegamos. Em Nova Jersey, que é tem uma penitenciária, e daí é uma penitenciária feminina que o homem que se acha mulher, ele pode entrar lá. E daí uma mulher trans engravidou lá as Duas mulheres. presas. Engravidou duas presas. Eu vi. Entendeu? É a prova maior que pode morrer dizendo eu sou homem, ou eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou A mulher. natureza- Mas não é, tem pênis, A é natureza homem, é macho. implacável. A natureza é implacável. Não perguntaram, eu sou uma mulher. Não Engravidou duas perguntaram a presas. mim. Aliás, né? Aliás, eu fiz um programa na Isso é Beira-Mar, estupro. entrevistando os homossexuais, e eu já sabia, mas eu levei isso para o público em casa, deu uma. Né, o programa, né, produção? Estourou aquele programa que eu fiz na Beira-Mar, Vida Noturna em Fortaleza. O que os travestis trans me disseram? Não, de cada 10 homens que vêm nos procurar aqui, é para que nós sejamos o ativo e eles o passivo. Entendeu? Então, quer dizer, eles são homens que se vestem de mulher, essa é a. Mas na prática sexual, eles fazem realmente o papel do homem. Então aquilo virou um negócio para eles. Se ele é uma mulher, por Entendeu? que tem pênis? E eu tenho isso, veja bem, eu não estou falando aqui não, eu tenho isso registrado no programa. Tem um programa que teve mais índice de audiência até hoje, foi esse programa, pela polêmica, né? É aquilo que eu falo, tudo que é polêmico, porcaria, a audiência Vai lá pra cima. Vai lá pra cima, infelizmente, é assim que funciona. Mas você vai voltar já, porque nosso primeiro bloco está acabando, Tá nós bom. vamos continuar com esse assunto. Você parou aonde mesmo? Sobre a questão da ideologia de A gênero. ideologia de gênero e o professor Edilson vai nos explicar por que a esquerda força tanto essa questão de acompanhar e aprovar e quer dizer, a política deles é suja de uma certa forma que tudo que é errado eles acolhem para o lado deles. Errado no meu ponto de vista. Pode ser no deles. Vai explicar um pouquinho isso dentro da história, um pouquinho sobre isso. Então, fiquem ligados aí e lembrando vocês aí de casa, terças e sextas, às 20h30, aqui pela TV Metrópole, e domingo, às 21h, o reprise de um dos programas da semana. Fiquem ligados, nós voltamos já com essas feras aqui, e a Rafaela vai contar um segredinho dela, que ela pratica como esporte, já vocês vão saber. Fiquem ligados aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui então para vocês aí de casa. Rafaela, paramos aonde?
Pois é, paramos na ideologia de gênero, que tem tudo a ver com o movimento feminista, né? Que eu quero deixar bem claro que esse movimento horroroso, que só prega a sexualização, não me representa. Bem, a gente estava falando sobre ideologia de gênero e sobre as mulheres trans. Quando fizeram a aprovação, acho que chegou a ser uma lei, Rebouças, que diz que a mulher trans pode usar o meu banheiro. Na verdade, não é uma lei, não. Na verdade, tem um entendimento aí, que não é um entendimento pacificado, tá? Não existe legislação, ao contrário, o uso de banheiros masculino e feminino por pessoas de sexo oposto, decidir o que elas querem dizer que seja, é totalmente ilegal e inconstitucional. Então, mas aí eu entro no banheiro do shopping, é feminino, né? Daí tem lá o homem que acha que é mulher, a mulher trans, não sei o que, cis, transgênero, tá mais limpo. Não, e o pior, urinando de pé, né? Pior. Tá mais limpo utilizar o banheiro dos homens, você acredita? Aí a minha filha vai lá de 7 anos, como é que vai passar na cabeça dela? Cara, o negócio... Uma filha minha, minha esposa minha tá no banheiro feminino, e entrar um homem, que ele pode se dizer o que ele for, ele vai sair dentro do banheiro. Eu nem uso, eu saio. Ele vai sair dentro do banheiro. Eu saio, não uso nada. Eu acho que você tem razão. Se eu estiver lá, eu vou te apoiar. Porque a confusão vai ser grande. Sem violência, mas ele vai, eu chamo a polícia, eu chamo segurança que for, porque a legislação não permite. Não importa quem diga que é, que não é. Nem o senhor presidente da OAB aqui, o senhor Erinaldo Dantas, que lá na OAB colocou banheiro misto. Uma vergonha para uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, um presidente da OAB ser um militante político, ser um militante de esquerda, aonde colocar dentro da OAB, reconhecemos aqui o seu direito de escolha de gênero. Não existe escolha de gênero, não. A pessoa nasce macho ou fêmea, ou é XX ou é XY. Não tem essa história de escolha de gênero, não. E muito menos, agora, se ele quer dizer que é mulher no meio da rua, se ele quer dizer que é macho no meio da rua, o que for, problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Você pode se vestir como eu vi agora. Um cara que era casado, e agora ele não virou nem mulher, não, ele virou cavalo. Ele agora diz que é uma égua, éguinha pocotó. Eu acho que ele é um jumento. E usa. Né? Não, peraí, ele usa sela. Ele usa cela, tem um tratador que cuida dele, certo? A ideologia de gênero é isso. As pessoas pensam que ideologia de gênero tem a ver o tratador cuida do com homossexualidade. Não é apenas homossexualidade. Não, essa eu não vi mesmo. É sério? É sério, estou falando sério. O cara usa cela nas costas? O cara usa cela nas costas. Mas me deu um chicote para me dar uma chicotada nele? Aí é que tá. Então, se você se identifica como mulher, como homem, na rua, faça o que quiser, como cavalo, como égua. Uma professora foi demitida porque o aluno miou para ela, miou, o aluno. E ela não respondeu miando. Isso é ideologia de gênero. As pessoas não sabem o que é ideologia de gênero. Acham que é só questão LGBT. Não é apenas isso. Envolve, inclusive, pedofilia. E aí, o que é que acontece? Vá ser o que quiser na rua. Não venham entrar na intimidade das pessoas. Dentro dos banheiros de colégios, dentro dos banheiros de restaurantes, dentro dos banheiros de entidades como a AB ou outra qualquer. Não venham. Fala, Rafael. A gente não pode ser tolerante com isso, sabe, Marciele? Assim, eu prego muito que a gente não deve ser tolerante, porque devido a essa educação que o Olavo falava muito, Edilson, ele dizia assim, olha, você vai com a educação dialogar com esse povo. Ele vai pegar a tua educação, transformar numa camisa de força e não vai mais deixar você falar. Então, a ideologia de gênero a gente vê na educação infantil, de maneira bem sutil, mas tem uma coisa bem simples, a questão da destruição da família. Como é que acontece? Não se fala mais de mãe e nem de pai. É o dia da família. Ok, agora vamos deturpar a palavra família. Então, aquele seu bichinho de estimação, o cachorrinho, é o filho, o gatinho é o filho. Não permita. Não permita. Na sua casa tem que ter pai e tem que ter mãe. Dia dos pais, dia da mãe. Não importa se o pai é separado, se é viúvo, se é divorciada. Não importa, você não é filho de chocadeira. Você teve um pai e uma mãe. Esse presidiário, que se diz mulher, lá em New Jersey, nos Estados Unidos, que engravidou agora 2 presidiárias, aqueles 2 bebês tem pai, que é o cidadão lá, que é macho, que é tem pênis, tem esperma, DNA masculino, tanto que engravidou as 2, que é homem, é o pai, e as 2 detentas é mãe de um e mãe de outro. Então é como a professora disse aqui, não tem essa história de aceitar não, não aceito. Não tem essa história de da família não. Dia da família é todo dia. Agora, dia das mães é o dia de homenagear a sua mãe. E dia dos pais é o dia de homenagear o seu pai.
pode ser a sua avó, pode ser o seu avô, como a minha avó dizia. A avó é mãe 2 vezes, minha avó dizia para mim, né? Mas jamais tirar da certidão de nascimento pai e mãe para colocar aberrações, são aberrações, porque é anticristão. E aqui eu estou exercendo a minha livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa garantida na Constituição Federal, porque sou cristão e sou pastor evangélico. Então, é uma aberração ter uma certidão de nascimento, aonde não tem o nome pai nem mãe, tem ali família, ou então outras agora, como tem no Rio Grande do Norte, com 2 pais. Não existe isso, ninguém tem 2 pais. O cara que pensa que é cavalo, dando nascimento do filho dele. Vai botar lá, não vai ter mais certidão de nascimento. Jumentinho desembestado. É um registro de raça, né? Cara, porque cavalo não tem certidão de nascimento. É uma coisa que eu levo até a pagode, porque eu vou te falar, tá de brincadeira. Mas é onde estamos chegando. Ô Edilson, por que a esquerda, os comunistas sarcásticos, usam tanto esse apoio dessas pessoas que quer ser cavalo, quer ser gato, quer ser... Porque eles sabem que são fáceis de manipular e essas pessoas geralmente são agressivas, bravejam, e esses comunistas querem se aproveitar disso, de certa forma. Por causa do seguinte, o comunismo ele não respeita uma coisa chamada natureza humana. Ele não respeita uma coisa. Ele acha que não há uma natureza humana. Tá? E ele tenta infringir essa natureza de todas humana, as formas. De todas as formas. Por exemplo, então ele adota tudo. Esse conceito de falibilidade, nós conservadores usamos muito. Se você vê um gestor conservador, que tem muita gente que é política, eu sou conservador, mas não sabe o que é, quando ele vai tomar uma decisão, ele é tido como desconfiado. Que ele olha e diz, olha, essa mudança vai dar certo, vamos ver aqui, vamos devagarzinho para chegar lá. Porque ele acha que nesse caminho, ele sabe que ele é falível. E a falibilidade é um conceito da natureza humana. E o que os comunistas fazem? Como eles não respeitam a natureza humana, eles acham que vão fazer um mundo perfeito. Não tem eu acho que eles não têm nem essa ideologia. Não tem. Eu acho que eles usam, pelo menos que eu vejo aqui no Brasil, eles usam essa bandeira comunista para, de certa forma, se favorecerem. Muito sincero. Porque se você vê meia dúzia que saiu... E para chegar lá, Macieri, por incrível, as pessoas não entendem isso. Eles usam o povo. Para chegar nessa anarquia, onde o comunismo manda em tudo, eles têm que acabar com a família. Porque a família é a base da sociedade. Justamente... O Lula, essa semana passada, semana atrasada, falou com todas as letras. Essa história de família é ultrapassada. Nós não podemos aceitar no Brasil essa ideologia que fala de família. Isso é ultrapassado. Por quê? Porque a ideologia da esquerda, primeiro, acabar com a família. Segundo, instituir o incesto. Isso não sou eu que estou falando. Tem vídeos no YouTube de pensadores da esquerda ligados ao PT, ao governo, falando que tem que legalizar o incesto. O que é o incesto? É mãe transar com filho, pai transar com filha, irmão com irmã, irmão com irmão. Isso aí é o incesto. Eles primeiro querem destruir a família. Segundo, introduzir o incesto. Para chegar aonde? Na anarquia. Aonde quem vai comandar é aquela caixa da esquerda. A gente sabe disso, mas voltando aqui para o professor Edilson. Então, na minha interpretação, o que eu olho é que eles querem chegar no poder de qualquer forma. Então, eles apoiam tudo. Eles não são um idealista. É isso que eu quero dizer. De fato, que tem uma cartilha como nós temos de princípios, sabemos que moral, ética. Sabemos que os nossos direitos vão até onde começa o do próximo, enfim, nós temos uma linha, nós temos um limite, né? Eles não têm isso na sua visão, professor? É o seguinte, os comunistas, muitos comunistas querem poder. Quando o comunismo toma o poder, fica 10% riquíssimo, que seria hoje aqui no Brasil JBS, essas grandes construtoras empreiteiras, né? Seria esses grandes políticos e o resto é miséria. Mas o cerne do comunismo mesmo, eles acham que o Karl Marx ia fazer um paraíso aqui na Terra. Todo mundo igual. Como é que pode? Os jesuítas têm muito disso também. Parte dos jesuítas. Porque não entendem. Porque eles surgiram na época da razão. Na época da razão, eles já saíram da época da Idade Média, fé e razão. Eles pegaram mais o racionalismo. E teve experiência das missões aqui, você conhece muito bem, as missões que eram experiências de qualquer maneira comunistas. Pode falar que estou vendo. Então, a ideologia comunista, ela é uma fé, é por isso que eles dizem, vocês não param isso, é porque eles têm uma fé. Como cristão tem, você tem, eu também.
Mas a fé deles é diferente. Eles acham que vão fazer um paraíso sem precisar de Deus, porque eles não acreditam que a religião é opressora. Na verdade, eles acreditam, tanto que atacam Deus todo momento. É. Só que eles não querem conversa com Deus. Não, mas- Porque Deus exige organização, exige família Não, e mas- exige uma ética mínima, Não. que é o chamado no direito de mínimo ético. No estudo da sociologia Não, do peraí, direito, eu não concordo nós com temos essa... o mínimo Não, eu ético. não concordo com essa fala, porque eu sou agnóstico e respeito a todos. Há quanto tempo você apresenta Tu entendeu a diferença que tu acabou de falar aí? Entendeu? Você respeita a todos. Exato. A esquerda não respeita. Então não é, Ela ataca. não é a Ela maioria ataca. que não crê em Deus, que por esse fato de não crer em Deus, Mas você não entendeu o que nós falamos. Eles não é que eles não creem, eles acha creem. que não tem Ei, princípios. é diferente, Marcelo. Eles creem. Eles sabem que Deus existe. Só que eles atacam Deus para desconstruir a ideia de Deus. É diferente de você aí. Não é ataca tanto ninguém nada. que eles atacam para que a sociedade não tenha o que nós aprendemos na sociologia. Aliás, eu sempre falo de que o chamar de respeito mínimo é o ético. caminho, o respeito é o caminho para O tudo. respeito faz parte do mínimo ético. Pra tudo. O que é o mínimo ético? É o mínimo de ética que a sociedade deve ter para subsistir. É o mínimo Mas de esses ética. grandes E a pensadores, esquerda, ela detesta isso. esses grandes pensadores eram ateus. Eram ateus e eles impõem o ateu. O problema não era, mesmo que acredita, eles não, mas vai ter que impor. Ou você Não, vai eles ser ateu ou acreditam, ateu. sabe? Só que eles não querem. Vai ser ateu, de toda forma. Não imponho nada disso. Não, você não, estou dizendo o comunismo. meu Não, eu Eles sei. colocam isso. E É, quando eles não comunismo, o comunismo conseguem, impõe. eles se infiltram. É a mesma coisa da pessoa impor a ser cristão, ao católico, ao protestante. Como Constantino Sei lá fez. que for. Entendeu? Agora, o que é que eles fazem também? Se infiltram. Como eles se infiltraram aí na década de 70 com aquele Leonardo Boff, Sim. em 71, Sim. e criaram a tal da teologia da libertação, usando ali padres, bispos da Igreja Católica, que se tornaram comunistas e vieram com essa teologia da libertação, que era, na verdade, usando como massa de manobra os católicos para levar para o pensamento de esquerda de Karl Marx. Concílio Bom. Vaticano II foi uma infiltração lenta dos inimigos. A maçonaria entrou, porque o Papa João XXIII, ele inocentemente disse, não, vamos conversar. Ó, com o inimigo não tem conversa. O inimigo quer liquidar O você. inimigo quer liquidar. Então, é como o Olavo diz, se o comunismo quer liquidar você, por que você vai ter diálogo com ele? Então, inocentemente, ele abriu as janelas do Vaticano e disse, vamos conversar com os inimigos, vamos conversar com a maçonaria, com os ateus. Aí, vamos conversar, então a gente vai entrar. Entraram. Aí começaram a corroer por dentro. Depois passou para o protestante. Você sabe disso Com aí. certeza. É. E aí estão corroendo por ele. Porque eles sabem que atacando de fora para dentro, eles não conseguem. Eles só conseguem se for corroendo, como um câncer. De dentro para fora. De dentro para fora, eles vão corroendo. Está aí a infiltração nas igrejas cristãs. É uma coisa impressionante. Todo dia tem denúncia de padre. Eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio, como tem de padre, tem de pastor. Exato. Como tem de pastor, de padre, tem de Tem macumbeiro. macumbeiro, sim. Tem de pai de santo, que é não sei o quê. Tem cada história que eu acho tão... Eu vi muita história. Eu vi uma história esses dias. Mas- Não, peraí, deixa eu fazer esse comentário que eu me arremeteu. Produção, presta atenção nessa história. O marido delegado, chega a mulher em casa, chega a mulher chorando, o delegado chegou e falou, o que foi? Não quero falar. Não. Eu fui lá no pai de santo, o pai de santo traçou a pobrezinha. Né? Do Dio, né? Tem o poder da, né? Que nem aquele canalha do Mendigo. do mendigo. E aquele outro canalha que tá preso, o lá de... Sim, do médium lá. É, do O João de Deus, Deus, o João né? do capeta, na É, o João verdade. do Pá. Né? Aí o Amigo delegado do falou, ministro. como é? Chamou Barroso lá da o pessoal dele, pegou a arma, foi lá no pai de santo, e o pai de santo tinha um cavalo de alado tatuado nas costas. Aí disse que apanhou e o cara pedia, pelo amor de Deus, o delegado falou assim, não, só que o cavalo sai voando, aí eu paro de bater. Quer dizer, é uma piada, mas é assim, são canalhas. Então, os padres, é como você disse, essa semana mesmo, nós temos aí agora, em 3 meses, fizeram um estudo de abuso sexual dentro da Igreja Católica, que levantaram 269 casos comprovados. Contra Veja bem, crianças. veja bem. Contra Contra crianças, eu vou que eu botar já um pouquinho prescreveu aqui. o crime, inclusive. Eles hiperbolizam qualquer caso de pedofilia Da igreja. dentro do cristianismo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Apenas no ano de 2005, teve mais casos entre assistentes sociais da ONU do que em 20 séculos de Igreja Católica. 20 séculos. Talvez até do cristianismo também em geral. Mas não falam isso. Quando há um caso, Então E há sim. Então foram
assistentes sociais da ONU. Da ONU, em 2005. Que tiveram mais casos de pedofilia do que 27 de igreja católica. Mas ninguém Tu fala tá isso. entendendo? Mas ninguém fala. Aí quando é um pastor ou um padre, eles aí reverberam supervalorizam. como se fosse uma Ah, mas também gênio. não pode. Mas Mas também pode, pode. mas o que ele está querendo dizer, eu estou entendendo. É que fora é bem maior. É bem e aí maior. fica como se Em dentro fosse curioso, maior. tô Em curioso. todas as assistências sociais, os casos são bem maiores. Todos Porque eles. assistente social ele tem um papel parecido com o do padre e do exato, pastor. de chegar Que é perto. de quê? De chegar perto da pessoa que está Aliás, você quer brincar? Eu brinco muito com psicossocial. meus primos, eu falo, rapaz, tu era coroinha e tal. Deixa eu perguntar, que você não era coroinha aí? Você já foi coroinha já? Não? Então tá, não tem problema não. Deixa eu quebrar o... E qual é o rol dessa moça aqui? Deixa eu né, quebrar o Marcelo? gelo agora aqui, Rafaela. Como é que anda o seu... Fala pro público em casa, naquela câmera ali, ó. O seu esporte predileto, como anda, o que você Tô faz? curioso lá? para saber Você não também. sabia? Não, não sabia agora. Rapaz, vai saber agora. gente, Diga vocês aí. estão me vendo aqui com esse pink aqui, toda delicada, toda feminina. Mas o meu trabalho de professora, vocês sabem que não é fácil. Imagina só passar o dia todo com 20 crianças em sala de aula, 20 crianças pequenas de 2 anos. Mas Eles deve chegam ser uma 7 barra. horas, a gente tem que dar comida para eles, colocar eles para dormir, falar com a mãe. Ah, detalhe, é só a Rafaela e mais uma. Sou eu e a minha assistente, a Noádia. Um abraço aí pra Noádia. Então é 10 para cada um, 10 crianças para cada Gente, uma. É 10 para cada um. Né? De segunda a sexta-feira. Então, assim. Maria, puxado. Imagina só, né? Eu envelheço 10 anos toda semana quando eu saio lá da creche. Então eu precisava de um hobby para eu desopilar. Né? Eu fui buscar academia? Não. Eu fui fazer natação? Também não. Eu descobri, Marcele, que aqui no Ceará nós temos um esporte, aliás, no Brasil todo, né? Mas aqui no Ceará é tão pouco divulgado e eu gostei tanto, meu Deus, que lá eu desopilo, lá eu... Enfim, lá eu sou feliz. E foi no tiro esportivo. Olha aí. Através do tiro esportivo. Que é incrivelmente... Aliás, você falou que mudou até o comportamento do seu marido em casa, ele ficou mais bonzinho, não foi? E é besta, hein? E não é com qualquer arma não, com que arma é? É porque tem as... Você gosta de atirar... Tem um revólver, tem a pistola 380, tem a carabina, que eu acho ela muito bonita, assim, um estilo de atirar. Mas eu gosto da escopeta calibre 12, não sei por quê. Olha aí, produção. Olha aí. O cabo com uma mulher dessa em casa é calibre 12 guardado no guarda-roupa. Diz que ele mudou, não foi? Ficou mais Mudou, carinhoso. ficou mais tranquilo. Não trazia rosa, agora traz toda semana. Todo dia traz um lanchinho pra mim. Oh, Realmente, coisa mulherada, vale boa. a pena. Então fica a dica aí pra mulherada em casa, ó. A Rafaela, a gente tá brincando e tal, mas nós já entrevistamos aqui o coronel... como é que eu esqueci Aginaldo? o nome dele? Não, Não, Aginaldo, candidato? Não, o coronel... É não, o dono da Gun House, né? O Arivaldo? Ah, Arivaldo, amigo do O Bolsonaro. coronel né? Arivaldo, isso. Conheço. Entrevistamos ele aqui, foi uma entrevista fantástica, aliás, um abraço, E é coronel. lá que você treina na Gun House, não é isso? Eu treino na Gun Excelente. Eu House. também já treinei na Gun House. Pronto, é muito bom. excelente. Assim, olha, nós temos quase 9 milhões de habitantes aqui no Ceará. Em termos de atleta, temos menos de 5 mulheres que praticam tiro esportivo. Cadê que você não vê o movimento feminista indo às ruas? E aí, mulherada, vamos atirar? Não sei o quê. Não tem isso, porque não faz parte da pauta da deles. esquerda, né? Porque quando você fala do tiro esportivo, que, por sinal, você não precisa ser atleta para praticar, eu, pelo menos, não sou atleta, eu sou apenas praticante, eu uso como hobby, né? É como uma pessoa que vai à academia para manter a forma e desopilar e outro que vai para participar de competição. Exatamente, né? Isso tudo começou, Rebouças, na verdade, há muito tempo atrás, com relação ao Estatuto do Desarmamento. Me chamou a atenção já naquela época, porque teve o referendo, que, por sinal, os brasileiros votaram a favor do comércio de armas. Ganhou comércio e armamento da população. E o Lula, enquanto presidente do Brasil, desvirtuou completamente. Olha aí, o resultado de uma eleição, porque foi uma eleição. Foi uma eleição. Um referendo de uma eleição. Ele desvirtuou o resultado. E hoje, para um cidadão conseguir tirar um porte de arma de fogo, é uma novela. Enquanto a lei que ganhou, o Estatuto de Desarmamento, dizendo o quê? Sim, o cidadão pode comprar e andar armado. Eles criaram normas administrativas que impossibilitam esse porte de arma. Eu sou do tempo, meu pai tinha mais de 50 armas em casa, na época dos militares. Meu pai viajava com a 12 do lado, uma Chevrolet Amazonas. Eu tinha 8 anos de idade. Os militares paravam ali, em Russas, tinha um posto rodoviário. Onde é que o senhor vai? Não, eu vou ali. Tá, boa viagem, via espingarda, não dizia nada.
Papai comprava no antigo lojão Afisa, não existe mais, na Mesbla, comprava arma com identidade do outro que recebia arma. No Ronce. Identidade. É que o meu tio era gerente, o Haroldo, o saudoso tio Haroldo era gerente do Ronce. A gente subia ali a escada do Ronce ali na Aldeota, que é ali na... Aldeota, que agora com o Antônio Salles ali. Era você subia a escada rolante e saía em cima de um stand com armas, com 38, você comprava ali na hora o 38, a munição. As capangas, né, que os pais da gente usavam, que eram as bolsas, parecia uma bolsa que os homens usavam, elas já vinham com espaço de colocar arma e bala e munição. Exato. E o Brasil era um país tranquilo, pacífico. Tranquilo. Era um país sem essa violência. É por isso que o PT odeia tanto, e o Lula já disse, se ganhar, ele vai tomar arma de todo mundo que comprou arma. Outro dia eu vi uma coisa Por quê? bem Porque curiosa. eles têm medo da população. Eu vi uma coisa bem curiosa outro dia. Edilson, pode falar. Eu vi num dos livros por que foi fundamental não ter se acabado o mundo naquele tempo, na Guerra Fria. Porque os dois tinham bomba atômica. Você imagina só a União Soviética com bomba atômica. Tinha acabado. Ficou um com medo do um. Agora o que está vendo o Brasil? É só a marginalidade estar armada. O assaltante já vai sem medo. Vai sem medo. E numa guerra, o perdedor, a primeira coisa que ele faz, entrega as Eu vou armas. falar uma coisa para vocês aqui, em primeira mão, que eu acho que o público de casa não sabe. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Aonde é São Bernardo do Campo? A terra aonde se criou Luiz Inácio Lula da Silva. Que lá que ele fez a carreira política dele como sindicalista, ele começou. A minha cidade, São Bernardo do Campo, para quem conhece, era a cidade que tinha a maior concentração de indústria automobilística do país. Todas estavam lá. Por consequência, se migraram milhões de pessoas para trabalhar em São Bernardo e tinha as autopeças, o comércio muito emergente e tal. O Luiz Inácio, quando assumiu o Sindicato dos Trabalhadores, ele conseguiu acabar com a minha cidade. Ou seja, nenhum empresário ia se submeter aos desaforos. Eu não estou dizendo que empregado não tem direito, não. Eu até acho que deve existir uma lei trabalhista, deve existir os direitos, mas não baderna. É isso que eles fazem. E usa essa bandeira comunista. Não é isso, Edilson? Exatamente. Não é isso? Exato. É por trás disso. Então, o seu direito, o direito do cidadão, como trabalhador, como metalúrgico, deve ser respeitado, sim. E deixa eu dizer uma coisa aqui para a população, porque tem muita gente, Marcelo, inclusive, que hoje é classe média e diz que vota no Lula. O Lula te odeia. Sim. O Lula odeia a classe média. Empresários altos votando vão quebrar. Odeiam a classe média. O que é que ele quer? Ele quer todo mundo pobre. O comunismo, como é que funciona? Olha Cuba. Todo mundo na linha da pobreza mesmo. Lá em Cuba não tem médico. É mentira essa história da medicina. Mentira. Não tem médico para os cubanos. Os hospitais são sucateados. Lá em Cuba não existe supermercado. Eu preciso só perguntar para o Edilson aqui o seguinte, aproveitar o conhecimento dele. Na sua opinião pessoal, Lula voltando, o que vai virar o nosso país? Eu acho que ele não governa o Brasil. Não. A minha pergunta é específica. Ele voltando, o que você acha que vai virar esse país? Olha, quando ele estava no poder, ele estava colocando devagarzinho, né? Agora ele não vai ter mais perder tempo, não. Exato, ele vai botar de uma vez. Já avisou, já está avisando aí. Já está avisando. Não está tendo mais papa na língua. Ele já falou. Inclusive disse, sou possuído pelo demônio. Falou isso. Acabar, falou um termo de macumba. Eu estou possuído pelo demônio. Já disse, vou acabar com a família, com religião, com propriedade privada. Já disse. Então ele vai tentar colocar tudo. Embora eu acho que se ele ganhar, e vai ser por fraude, a gente vê aí pelo menos a popularidade. Eu estava no interior agora. Eu também não vejo essa popularidade dele. Eu estava no interior do Ceará ajeitando meu carro, o mecânico Bolsonaro, o filho do mecânico Bolsonaro, um cliente roçador com roçador, sabia tudo sobre o Foro de São Paulo e o dono da bodega lá, Bolsonaro. Mas hoje estou falando no semiárido nordestino. Eu não estou falando do Paraná, que lá é que está o grosso do Bolsonaro. Está entendendo? Ele vai tentar colocar tudo, mas eu acho que vai virar uma bagunça tão grande que vai ficar ingovernável. Ele só ganha se for no tapetão. Sem dúvida nenhuma. Não tem como. E eles sabem disso. Estão desesperados, já estão querendo dar um golpe. Eles sabem disso, que por golpe... Eles estão forçando a parte. O maior inimigo, neste momento, é o Supremo. Exato. E se o Lula realmente ganhar as eleições, ele não vai errar. Entendeu? É como o Edilson falou. A gente está vendo um Lula que não é mais o paz e amor. Não.
Ele fala, ele não tem mais meias palavras, não. Ele diz Ele tá mesmo o que botando, ele pensa. E a professora falou uma coisa que não é ela que declarou. Ah, o inimigo é o Supremo. Não, quem declarou isso foi o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Barroso e o ministro Lewandowski, que estiveram nos Estados Unidos em um evento lá da esquerda brasileira, e eles chamaram com todas as letras o presidente Jair Bolsonaro de inimigo. Nós Exato, temos que derrotar o inimigo, se referindo ao presidente da República. São 2 ministros, legalmente falando, totalmente suspeitos para julgar qualquer processo que tenha como parte o presidente Bolsonaro. Agora, você imagina, você é de extrema esquerda. Você imagina, puxa, se esse cara ganhar, nós estamos lascados. Primeiro que ele vai trocar 2 ministros, é isso? Ele vai trocar 2. Mais 2. Mais 2. E ainda tem a PEC da Bengala, que ele já ganhou o Congresso lá. Pode ser que passe. Pode ser que... Acabou o STF. A PEC da Bengala, para quem não sabe, é que voltem a ser aposentados os ministros automaticamente aos 70 anos e não mais aos 75. Então ele troca mais, Se né? passar, aí vai ter uma ruma de ministros que já vai sair. Então... O próximo presidente do Brasil vai ser crucial para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida, porque vão ser colocados ministros no STF que decidem tudo. Você viu aí, na pandemia, decide até se tu pode ir para a praia ou não ir, que você jamais imaginou que o ministro poderia decidir isso. Nosso tempo acabou. Preso. Depois eu posso dizer da minha prisão. Nosso tempo acabou, infelizmente. Suas considerações finais, Rebouça? A minha consideração final, Marcelo, eu vou ficar nesse mesmo tema. Eu quero dizer aqui que cristão não vota em comunista, cristão não vota na esquerda. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, carlosreboucas.advogadocristão. Rafaela? Agradecer a oportunidade de estar aqui no meio dessas férias, falando desses assuntos, né, tão importantes para o nosso país. Participa do nosso grupo de estudo de Maracanaú, História Ética e Conservadorismo e me segue aí no Instagram, @RafaelaCinésio. Professor? Dizer que estou muito feliz e eu vou dar um recado aqui. Outro dia eu conheci um empresário de ramo de peças, ele vai votar no Lula. Vocês não sabem o que vocês estão votando. E eu disse, você vai para a miséria, você não sabe o que é miséria, porque vai acabar a tua empresa. Então prestem atenção, nós estamos num momento crucial do Brasil. Crucial da história do Brasil. O dia D, a hora H, tá? Vejam o que vocês vão votar. É o recado que eu estou dando para vocês. Pensem se vocês têm espiritualidade, pensem na vida eterna que vocês vão ter, e vocês vão ver o voto de vocês, a responsabilidade desse voto de vocês para as futuras gerações. Seu canal do YouTube? Sim, eu me esquecendo, ótimo. Eu tenho um canal no YouTube, Antônio Edilson Machado Borges. Se vocês gostarem, se inscrevam, vou ficar muito feliz. E é isso aí, galera. Então, mais uma semana iniciando, com um bate-papo com essas feras aqui. E até sexta-feira. Fiquem ligados aí. Um abraço.